Vamos agora para mais uma entrevista com o candidato ao cargo de prefeito de Limeira, Euclides Rodrigues de Carvalho, do PTB. Nas urnas estará como De Carvalho Joias. Ele tem 76 anos de idade, natural de Santa Cruz do Rio Pardo. De Carvalho Joias é professor, empresário e administrador. Não tem histórico político. Vamos para as regras da sabatina. O candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar, 1 minuto e meio para responder as questões que terão réplicas dos jornalistas. Após a réplica, o candidato terá mais 1 minuto para a tréplica. Além disso, tem outras 2 perguntas feitas pela população que serão realizadas através de sorteio. No final, o candidato terá mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Ao meu lado, mais uma vez, nessa noite, encerrando essa semana de entrevistas, o coordenador de jornalismo da Rede Família, Gustavo Nolasco. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marielle. Boa noite ao candidato. Como sempre, desde o início da sabatina, a gente tem reforçado aqui a importância desse papel da Rede Família, não é? Convidando os candidatos e também a honra em recebê-los aqui para explicar os planos de governo. Foi um prazer ao longo dessa semana, mais uma semana, não é, estar com vocês, e a gente continua esse trabalho, lembrando que depois, não é, nas próximas semanas, será a vez dos candidatos de Campinas. Boa noite, De Carvalho. Vamos iniciar nesse momento, então, e já peço para que você faça a apresentação inicial. Você tem 1 minuto e meio para isso. Boa noite, Marielle. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite, obrigado à Rede Família. Eu sou Euclides de Carvalho, conhecido como De Carvalho Joias. Moro em Limeira há mais de 30 anos. Meus filhos casaram em Limeira, meus netos nasceram em Limeira e eu, em Limeira, montei uma indústria de semijoias e estou aqui há aproximadamente 30 anos e fiquei bastante conhecido nessa cidade. Nunca fui político, nunca participei de política nenhuma, mas, mas fui convidado para candidatar a prefeito de Limeira. A população vendo aí o meu sucesso como empresário, como gestor, pediram que eu entrasse. Falei, então vou entrar, vou oferecer o meu trabalho a essa cidade de Limeira, que me acolheu tão bem, e eu quero retribuir a essa cidade, deixar aí um legado pela recepção que eu tive e que essa cidade seja bem administrada. E convidei para ser o meu vice um coronel da Polícia Militar, homem honrado, transparente, honesto, para administrar essa cidade. Bom, dando sequência então, o Gustavo Nolasco inicia a entrevista com a primeira pergunta. De Carvalho terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Boa noite, candidato, mais uma vez. É fato que nas eleições passadas, muitos empresários ou nomes da iniciativa privada tiveram êxito nas urnas diante de uma desmoralização dos políticos envolvidos em esquemas de corrupção. Mas a história atual nos mostra que vários desses eleitos que se colocavam como novidade ou sucumbiram diante das tentações do poder ou tiveram pouca habilidade em lidar com o meio que se inseriram, a política. Para viabilizar a maior parte do seu plano de governo, serão necessários muitos acordos. Eu quero dizer que o que o senhor promete depende muito mais de outras pessoas do que dos desejos do senhor. Caso eleito, como o senhor pretende equilibrar as promessas que faz com a inexperiência política? Muito bem, muito boa pergunta. Desculpe aí de novo. A gestão, a administração de uma empresa depende muito de quem está atrás do poder. Essa capacidade de administração, de gestão empresarial, não é aprendido em nenhuma escola, muito menos em escola do exterior. A gente traz esse dom de nascença. Cada um tem um dom. O meu dom é comandar, administrar, e o resultado é sempre positivo, porque a gente tem aquela visão do que pode acontecer pela frente. Certamente, na prefeitura, eu sei que tem muitos conchavos, mas a gente tem capacidade, muito bem, para saber decidir em favor da cidade. A gente não vai colocar lá pessoas indicadas
ou porque é amigo, ou por qualquer outro motivo, mas pessoas competentes que queiram trabalhar honestamente pelo povo e por esta cidade. Então, comigo não tem conchavos, não tem esse jogo político. O que tem é trabalho, honestidade e transparência. Gustavo, então, tem direito à réplica agora. Candidato, eu quero avançar nessa questão. Seu plano apresenta tantos projetos, muitos com necessidade de alto investimento, como duplicação de viadutos, por exemplo. Candidato, até o eleitor mais desatento sabe das dificuldades econômicas que devem cair no colo da próxima gestão. Uma crise agravada pela pandemia que vivemos. Como o senhor pode garantir ou prometer uma Limeira quase fictícia diante deste cenário? Ou o senhor conhece algum segredo, alguma fórmula mágica para realizar tantos projetos? O que tem que fazer o gestor, no meu caso, é com menos dinheiro fazer mais. Isso envolve uma licitação, uma análise profunda para que não desperdice dinheiro da população. Então, isso é importante. E a gente vai procurar governo federal, governo estadual, para que tenhamos condições de dar à cidade o que precisa para que ela cresça, para que ela prospere. Então, esse é o meu objetivo. A gente vai correr atrás e, com pouco dinheiro, fazer mais, para não desperdiçar o dinheiro do povo. Bom, seguimos então a sabatina, acompanhando o plano de governo de vários candidatos que passaram por aqui, inclusive nessa semana. Percebo que tem muitas promessas que já são realidade em Limeira. Vou dar um exemplo. Na área da saúde, todos citam a informatização do sistema. Isso já acontece na cidade. Qual seria a inovação, por exemplo, na área da saúde? Bom, quanto a essa integração digital da saúde, seria muito importante. Os postos de saúde, as UPAs das periferias aí, podemos ter uma central interligada com os postos de saúde, com as UPAs e uma central cadastrada o nome dos pacientes. As farmácias que foram fechadas aí, um monte de farmácias, voltarão a funcionar. E a gente sabe, pela central, o remédio em qual UPA ou em qual posto de atendimento que está faltando. E a gente vai repondo isso aí, graças a essa conexão da digital da internet. É uma modernização disso aí. Euclides, se você fosse prefeito de Limeira hoje, durante uma pandemia do coronavírus, com todas essas dificuldades, né? Economia, lojas, indústrias sendo fechadas, o que você faria de diferente? Bom, a minha empresa também ficou fechada, né? Com centenas de funcionários e minha empresa ficou fechada também. A gente tem que estudar, avaliar corretamente se há necessidade de fechar um lockdown completo ou apenas parcial. Houve sim uma pandemia e cabe fazer uma avaliação muito bem feita para que não prejudicamos o comércio da cidade, as indústrias e gerar desempregos. Então isso aí seria com certeza muito bem avaliado para que possamos continuar a nossa cidade, o nosso comércio, a nossa indústria. Podemos dar sequência de Carvalho? Podemos? Então, Sim. Agora nós vamos para a pergunta da população. Gustavo Nolasco fará o sorteio nesse momento, como a gente sempre faz aqui dia a dia durante as entrevistas. Se você nos acompanha desde o início das sabatinas com os candidatos a prefeito, sabe que nessa urna estavam 22 perguntas. Agora só restam 4, isso mostra que a gente está chegando no final. Logo, logo, né, Maria, elas estarão cheias de novo por mais perguntas para candidatos. Vamos sortear então a pergunta para o candidato Euclides, só lembrando do seguinte: se o tema sair o mesmo na próxima pergunta, a gente vai descartar e reinserir esse tema na urna, tá? Vamos conhecer juntos. O tema é educação. A pergunta é da Isabela de Souza Andrade, ela é estudante e mora na Vila São João. Vamos conhecer então a pergunta sobre educação da Isabela. Oi, eu sou a Isabela, moradora da Vila São João, próxima à Hípica aqui em Limeira, e eu queria saber se alguém tem alguma
ideia para a municipalização do ensino médio aqui em Limeira. De Carvalho Joias, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Ela está perguntando se eu tenho alguma ideia para o ensino médio de Limeira, é isso? Sim, eu fui professor durante 15 anos, dei mais de 30.000 horas aula. Essa é minha praia, eu conheço bem. A escola precisa inovar na metodologia, na maneira de ensinar. Além disso, nós temos uma intenção de implantar a escola cívico-militar para que o jovem saia preparado e, sem dúvida, dar uma avaliada, uma renovada na metodologia de ensino. E a escola pública, às vezes, deixa a desejar para um concurso vestibular concorrendo com as escolas particulares. Então, tem que elevar, melhorar o ensino da escola pública para que os alunos possam competir com a escola privada, que às vezes sai em vantagem porque o ensino é melhor programado e o aluno tem uma melhor assistência do professor do que a escola pública. E o nosso interesse, a nossa intenção é focar nisso aí para que a escola tenha qualidade de preparar o aluno para o vestibular. Ok, vamos para mais um sorteio de perguntas, feito agora por Gustavo Nolasco. Vamos conhecer juntos os temas aqui. A gente consegue? Aí, ó, vamos conhecer juntos. O tema é habitação e a pergunta é de Matheus Denadai. Ele é produtor de conteúdo digital e mora na Vila Cidade Jardim. Vamos conhecer então a pergunta sobre habitação de Matheus Denadai. Oi, meu nome é Matheus e a minha pergunta é sobre habitação. Eu queria saber quais são as propostas em relação à moradia popular e aos empreendimentos da cidade. De Carvalho tem propostas então para a moradia popular? Muito boa pergunta. Isso aí é uma coisa que infelizmente foi abandonado pelas gestões anteriores, ou mais essa gestão atual. 4 anos de governo não foi feito nem uma casinha sequer. E a população está crescendo, aumentando em nossa cidade. Vive de aluguel, paga aluguel. E fica difícil a sobrevivência de uma família que tem que pagar aluguel. O que nós vamos fazer é focar junto ao governo federal, ao governo estadual, para que possamos fazer moradias populares e facilitar para que as famílias possam comprar pagando um valor de acordo com a renda familiar. Então, esse é o meu objetivo, focar nisso aí, porque a carência, a necessidade é muito grande em Limeira. 4 anos se passaram e não foi feito nada para a população. E quero modificar isto aí. A população precisa de moradia. Ok, tem alguns segundos a mais, mas já estamos na reta final da entrevista de Carvalho Joias e peço então, você tem mais 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais para conversar então com o seu eleitorado. Obrigado mais uma vez, Marielle, Gustavo. Para mim é uma satisfação poder conversar com o eleitor. Sou empresário, do nada, do zero, sou bem-sucedido, tenho a minha maneira de trabalhar, a minha capacidade de administração e eu quero levar isto para a cidade de Limeira. Uma administração competente que, com menos, fazer mais. A cidade precisa de muita inovação, investimento, tem que ter uma visão mesmo de gestor para que possamos levar para a cidade essa administração e a cidade venha a prosperar. Esse é o meu desejo e com certeza chegando na prefeitura a cidade vai estar de cara nova, cidade de Limeira de cara nova, uma nova época para a cidade e o povo vai ver isso aí conosco. Vote 14, PTB, de Carvalho Joias e Coronel Enaldo como vice.
Muito obrigado. De Carvalho Joias, obrigada por estar aqui, né, encerrando a semana, né, com mais uma sabatina no RF News, conversando com o seu eleitorado, os nossos telespectadores. Boa noite, ótimo final de semana e boa sorte na corrida eleitoral. Gustavo Nolasco, meu companheiro de sabatina, boa noite para você e obrigada por estar presente aqui durante toda a semana. Na segunda-feira tem mais, né? Boa noite, Marielle. Excelente sorte nas urnas do candidato De Carvalho Joias. A gente se vê na segunda-feira.